Olá, saudações a todos. Vamos hoje dialogar sobre um tema muito interessante, as IAs, né, o que as inteligências artificiais podem fazer por nós e o quanto elas podem nos ajudar. Eu desenvolvi um aplicativozinho simples aqui, baseado no Google AI Studio, né? Se vocês forem lá no Google AI Studio, abrir a plataforma deles, vocês vão poder ver que é simples de fazer a montagem. É uma aplicação no code, você tem que ter experiência. Bom, primeiras coisas que eu falo é que você tem que ter experiência no que você está programando, né? Você tem que falar assim, poxa, eu quero um aplicativo que gere para mim a zona de proteção de um mastro e um objeto lá dentro. Ok. Vai ter vezes que ele alucina, que você fala para ele e ele traça a zona de proteção por fora, por uma simples confusão do método, né? O método de distância de zona de proteção considera que sempre você tem a base no chão, mas nem sempre a base está no chão, né? Olha essa base, esse plano de referência aqui do topo desse objeto. Então você vai ter que conhecer muito bem as nuances, as minúcias de como as esferas rolantes se comportam, de como as distâncias de segurança são calculadas, porque caso a aplicação gere algo indevido, você consegue corrigir. Eu gerei lá nível de proteção, por exemplo, aqui nós temos o 20, a altura do mastro, vamos considerar um mastro menor, vamos considerar um nível de proteção 60, um predinho comercial ou um predinho residencial, onde a altura do mastro seja 1,5, o objeto vai ser uma condensadora 0,8 de largura por 0,6 de altura, vamos dar um zoom para ver um pouquinho mais o mastro e a condensadora. Vamos trazer essa condensadora, uma barra rolante, coloquei aqui uma barra rolante com cota. Nessa barra rolante com cota, quando a gente se aproxima, a gente pode observar o topo do objeto, totalmente fora em vermelho, totalmente fora em vermelho, ou parte fora em vermelho, grande parte fora em vermelho e só uma parte protegida. Vamos por esse botão de deslizamento até que ele fique totalmente dentro da zona protegida. Opa, dentro da zona protegida, primeiro item, seguro. Segundo item, vamos trazer ele bem perto da zona protegida, mas, opa, distância de segurança, eu coloquei para confrontar a zona de proteção, a ZPR0B, projetada no solo ou visto de elevação frontal, né? Lateral, corte lateral, né? Altura de 1,5 m, e coloquei para confrontar a zona de proteção e a distância de segurança, ou ele está fora da zona de proteção e ele requer um DPS classe 1 para impulso, né? Um DPS classe 1 para impulso S1, ou ele está dentro da zona de proteção e seguro. Mas se ele estiver dentro da proteção e perto demais do captor, opa, de novo ele tem problema de centelhamento e precisa de um DPS classe 1. Então a validação é, quando eu vou utilizar para essa condensadora um DPS classe 1 para receber impulso na fase dela, nas fases dela. Quando a distância de centelhamento de segurança não for atendida, nesse caso aqui, distância de centelhamento, vamos lá, vamos calculá-la. Distância até a equipotencialização mais próxima, eu vou fazer um caso absurdo, que seja um prédio de 25 metros, mais 5 para chegar até a condensadora, vamos colocar aqui 30 metros até a distância de equipotencialização mais próxima entre as instalações elétricas e o aterramento, entre a descida e o aterramento. 1,22 m de distância. Opa, fazendo a consideração que a distância até a equipotencialização fosse 30 metros e estivesse no alto de um telhado, com características que confirmassem que a distância de equipotencialização fosse 5 metros até o platibanda e mais 25 metros até o solo, e não houvesse nenhuma equipotencialização mais próximo que isso. Eu tenho que, olha lá, coloquei uma cota dinâmica, tá vendo? Uma cota dinâmica,
até 1,20 m, atenção, se esse objeto possuir linhas elétricas, devem ser providas de DPS classe 1. Opa, 1,30 m, distância de segurança atendida, não fora da ZPR 0B, então o objeto está seguro, mas vou afastando ele demais até que ele, na vista frontal aqui, fica bem claro que ele ainda está dentro da ZPR 0B, né? Mas vamos afastar ele só um pouquinho mais pelo botão de deslizamento. Vocês já veem que ele está fora da zona de proteção ZPR 0B. Então, de novo, ele precisa de um DPS classe 1 para impulso. Vamos trazer ele para dentro. Opa, distância de segurança atendida, dentro da ZPR. Opa, dentro da ZPR. Então, olha que interessante o que se pode fazer sabendo utilizar as inteligências artificiais. Então, tá lá, nível da proteção admitido como classe 4 pelo gerenciamento de risco, a altura do mastro 1,5, a condensadora 0,8 por 0,6 de altura, distância de segurança, considerando uma equipotencialização próxima de 30 metros, 1,22 m, opa, eu estou com 1,30 m, tá tudo ok. Está dentro da ZPR 0B, distância de segurança para o mastro muito crítica, atendida, intervalo entre a laje, parte de cima, ZPR 0B, para baixo, ZPR 1. Se o objeto possuir linhas elétricas, estas podem ser protegidas por DPS capaz de receber surtos induzidos. Classe 2. Devo escrever isso no aplicativo aqui. Vamos gerar um relatório. Aí, para gerar o relatório, eu coloquei a seguinte pergunta: o objeto possui alimentação elétrica? Possui. Qual tipo de alimentação elétrica? Fase. O objeto possui linha de dados? Não. Por que eu coloquei essa pergunta? Forneça mais detalhes sobre as instalações das linhas elétricas para receber sugestões de DPS mais precisas pela inteligência artificial. Vamos gerar sugestões. Olha que legal. Já gerou um relatório aqui para mim, que eu posso dar um zoom para mostrar que ele está dentro da minha distância de segurança, está dentro da ZPR 0B. Vamos também trazer isso daqui um pouco mais para perto e vamos mostrar, ó, ele está dentro da ZPR 0B e o topo dele, né, que é o mais importante, ó, a raio de proteção até o topo, e não na base, porque na base, obviamente, não é o meu objetivo, é o topo dele saber se ele está protegido. Nível de proteção 4, raio da esfera 60, ok, utilizado, altura do mastro 1,50 m, largura do objeto da condensadora 0,8 por altura 0,6, distância da equipotencialização eu considerei crítica, 30, resultados calculados, distância mínima de segurança 1,22, distância real 1,30 m, análise, distância de segurança está ok, o objeto está protegido, seguro, pode utilizar um DPS classe 2, se o objeto possuir linhas elétricas, estas podem ou devem ser protegida por DPS capaz de receber surtos induzidos S2. O DPS deve estar na fronteira 0B com ZPR 1. Isso é óbvio, né? Caso não, você está levando o surto lá para dentro, lá para baixo. Ainda assim, olha só que legal que a IA me gera. As sugestões com orçamento, o mastro de SPDA, isso aqui foi a IA que foi buscar no mercado. Eu dei um comando e falei assim, vá buscar no mercado e mostre para mim as soluções de mercado. Mastro de aço galvanizado de 1,5 m, adequado para fixação do captor de SPDA, material resistente à corrosão, justificativa, fornece a altura mínima, 1,50 m, de SPDA, conforme o nível 4. R$300. DPS classe 2, para surtos induzidos, com capacidade nominal de 20 kA e máxima de 40, fase. Justificativo, classe 2, para surtos induzidos. R$150 por unidade, R$300, porque são 2 unidades.
Custo estimativa, R$ 600 de material entre o captor e os DPS, R$ 600 meio período ali de um eletricista e de um ajudante. Custo estimado, 1.200. Considerações, os valores são estimativos e serve para a referência inicial. Eles não incluem os custos de cabos, conectores, eletroduto, impostos, deslocamentos, alimentação. Então, é justo falar que esse serviço custaria, eu vou até colocar essa melhoria na IA, 2.500 com nota fiscal. Ah, que legal. Então, esse serviço que você está me apresentando, de colocar este mastro, essa distância de segurança e esses 2 DPS fase, para esse cliente fazer esse projetinho, 2.500 aproximadamente. É isso daí. Vantagens da IA, né? Muito interessante a IA. Daí vocês falam assim para mim, pô, Júlio, dá o caminho das pedras aí para mim, me ajuda aí, claro que eu te ajudo. Aqui tá, ó. Vocês vão abrir o Google IA Studio. Dentro do Google IA Studio, vocês vão escrever build. Dentro do build, eu já tenho vários aplicativos que eu venho trabalhando aqui, com um captor, 2 captores, gerenciamento de análise de risco, com múltiplos captores, vocês não vão ter. Então, vocês vão start from a template. Ou, se vocês não quiserem from a template, input. Vocês podem utilizar o input e criar um do zero. Aí, quando vocês criarem um do zero, vai aparecer em branco, e aí aqui na telinha de prompt, vocês dizem, ó, eu quero que o meu aplicativo faça isso, faça aquilo outro, e ele vai desenvolvendo. Vocês têm que ter, primeiro, domínio do que vocês querem, primeiro, rascunha no papel o que vocês querem, tem esse fluxo, aquele fluxo, quero que comece assim, quero que faça assim. Entender o processo que vocês querem, dominar o processo, ter um fluxograma, ter um script anterior, né? E digitar corretamente e ter muita paciência. Bom, se vocês tiverem toda essa paciência necessária, confrontar com o CAD, confrontar com a NBR 5419, confrontar com as fontes que vocês têm, com as diversas fontes que vocês têm, para não soltar bobagem para o mercado, né? Bom, uma vez vocês tendo essa paciência toda, vocês vão ter resultados excelentes, como esse que eu produzi e que estou mostrando aí para vocês. Isso é fruto de muitas e muitas horas. Isso daqui é fruto de não menos do que 10 horas de trabalho, confrontando a norma, confrontando os resultados, testando os resultados para não soltar besteira e entendendo bem o processo, fora as horas de estudo anterior para chegar até aqui. Não, é isso. Saudações a todos. Tenham sucesso aí nos seus aplicativos desenvolvidos.